Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, Opinião 2.0, você acompanha a edição desta quarta-feira, 16 de fevereiro, em que vão analisar as notícias, vão comentar as notícias com você, a jornalista Solange Freitas, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. E eu vou começar conversando com a Renata sobre uma decisão que foi divulgada hoje, que é a derrubada na Justiça da liberação do campus da Universidade Católica no Boqueirão, a Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Direito. Renata, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar com você aqui com a Solange. Essa decisão, na realidade, é uma decisão em mandado de segurança. Ela não analisa propriamente o mérito, se vai ser tombado, se não vai ser tombado, é uma questão mais processual do que de mérito. Então, o que está sendo questionado aqui? Houve um pedido de análise no Condepasa de tombamento daquele prédio, daquele imóvel, e esse pedido ele foi arquivado no Condepasa por ausência de cumprimento dos requisitos para o pedido de tombamento. Então, você tem todo um rito que você tem que seguir, previsto na legislação e também previsto no regimento interno, que, segundo o Condepasa, alguns requisitos ali previstos não foram cumpridos, são requisitos formais para você apresentar para que o seu tombamento, seu processo de tombamento venha a ser analisado. E não, então, nem o Condepasa analisou ainda o pedido de tombamento? Não, o pedido de tombamento não. O que aconteceu? Entrou-se com o pedido formal. Este pedido formal, ele não foi nem analisado, ele foi arquivado por ausência dos requisitos legais. O que veio ser feito agora? O autor desse pedido ingressou na primeira vara da Fazenda Pública com um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação que não é uma ação de mérito, é uma ação de prova pré-constituída. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho direito a que o meu pedido seja conhecido e analisado pelo Condepasa e não arquivado. E foi isso que a juíza concedeu. Ela reconheceu ali numa decisão liminar que este arquivamento, a prima facie, seria tido como irregular, alguns requisitos não teriam sido cumpridos e deu uma liminar para suspender o arquivamento. O que isso quer dizer? Volta a andar o processo. Cumpre-se os requisitos que eventualmente não tenham sido cumpridos. Enquanto isso, o município e o Condepasa vão apresentar as informações, porque o mandado de segurança não é uma ação propriamente dita que tem defesa, contestação, audiência, é prova. Você apresenta a prova do seu direito e a autoridade que é tida como coatora vai apresentar a prova de que aquele direito não foi violado. Se ao final disso, é uma ação muito rápida, se ao final disso a juíza conceder a segurança, o processo retoma. Se a juíza denegar a segurança, permanece arquivado. Agora, Renata, entre o arquivamento do pedido e a decisão divulgada hoje, os novos donos do terreno, eles poderiam ter demolido o prédio? Poderiam ter feito qualquer coisa, porque o prédio não está... Agora já não. Agora já não. Com a suspensão do pedido... Fica subjúdice. Agora teremos que aguardar, porque se a gente vai apresentar essas informações, o Condepasa provavelmente vai mandar para nós, lá na Prefeitura, para a Procuradoria, e a gente apresenta as informações. Como eu disse, não é uma defesa. Eu vou apresentar as informações do Condepasa de que esses requisitos teriam sido cumpridos. E daí a juíza vai analisar se é caso de arquivamento ou não. Não é a juíza que vai dizer se tem que ser tombado, se não tem que ser tombado, que ela vai dizer processe-se ou não. Solange, você, nesse caso, torce para os ex-alunos da Faculdade de Arquitetura e de Direito, como a Renata. Você fez ali a Eu fiz o Santos também. Ou você torce pelos construtores que querem botar tudo abaixo e erguer algum arranha-céu ali? Olha, Paulo, boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui de novo, na bancada feminina do Paulo Chifre, quarta-feira. Eu só queria relembrar antes disso, que acho que a Renata deve lembrar, quando começou a se discutir o tombamento dos chalés do bairro do Macuco. Você lembra disso? Não lembro. Eu lembro que eu fiz várias reportagens, faz o quê? Uns 4, 5 anos, não me lembro. Na época exatamente. Do projeto da ponte que passava por ali, né? Sim, mas então estavam discutindo o tombamento dos chalés do Macuco. E eu acompanhei como repórter e tinha até interesse em saber o desfecho disso, porque um dos chalés foi uma casa que eu morei quando criança, até 9 anos de idade.
ali na Alfaia Rodrigues. E era uma coisa muito louca, porque assim, você não tem vários chalés um do lado do outro para você tombar ali uma vila, não. Era um aqui, outro ali, outro na outra rua. Os donos dos chalés ficaram desesperados, teve gente que demoliu o chalé, já sabia que ia ter esse processo todo, demoliu o chalé, discutiu-se muito, ficou nessa embromação e vai para a justiça, e depois definiram que não tinha motivo para se tombar os chalés, até por causa disso, né? Um aqui, outro ali, então acabou caindo no esquecimento e no final chegou-se à conclusão de que não era para tombar os chalés. Mas você falou e não disse para quem que você torce. Olha, eu acho que eu torço agora, nesse momento, pela modernidade. Você torce para subir um prédio. Pela modernidade. Sabe por quê, Paulo? Assim, às vezes tem muita coisa que acaba emperrando o desenvolvimento, se leva muitos anos. Ontem eu até encontrei o André Ursino, empresário do projeto Andaraguá, do aeroporto em Praia Grande, e ele ainda não conseguiu, acho que já está 16, 17 anos nessa luta, algo que pode transformar a Baixada Santista, pode mudar a Baixada Santista, principalmente Praia Grande e ali São Vicente, que interessa muito, né, para desenvolver a área continental de São Vicente. E tem tanto entrave, que ele até considera um herói, 16 anos nessa luta e ainda não conseguiu desembaraçar. Quando tem uma decisão boa para o projeto e eles comemoram, na sequência vem uma outra barrando. Então, acho que tem muita coisa que trava o desenvolvimento. Vários outros imóveis no centro de Santos que precisavam ser tombados, e eu acompanhei como repórter isso, o dono ia lá, demolia, ou então demolia uma parte e já não tinha mais o que você tombar ali, porque quando você perde as características, para que tombar, né? Quando só tem as paredes, para quê? Né? Não tem essa necessidade. Hoje eu sou mais pelo desenvolvimento. Eu questiono um pouco os critérios do Condepasa, que não são muito claros, né? Eu tenho a impressão que tem muita coisa tombada em Santos, inclusive duas casas ali perto do Campus Boqueirão, que tem menos valor para a história da cidade, arquitetônica, para o patrimônio da cidade, do que esses dois prédios. Então o critério assim me parece um pouquinho obscuro. Solange, uma outra notícia muito triste, né, de um atentado sofrido por uma equipe de jornalismo da Tati TV, não a de São Vicente, mas a de Campinas, que pertence à mesma organização. Então, Paulo, em relação... Você já passou por isso como candidata, não como jornalista, né? Olha, e todos os dias, Paulo, a gente vê notícias de mulheres que sofrem preconceitos, a comunidade LGBT... Os negros sofrem atentados, são mortos, a gente vê notícias disso todos os dias. E eu, como repórter, e hoje até o dia do repórter, né? Eu, como repórter, nunca sofri algo nesse sentido. E nunca imaginei sofrer algo num processo eleitoral muito importante para a cidade. E eu sofri um atentado também. Quando eu vejo essa notícia, né, a gente está vendo aí as imagens absurdas, né? Um cinegrafista da TV Tati em Campinas, ele foi atropelado durante uma reportagem que eles estavam fazendo, inclusive em relação à violência doméstica, e sofrem dessa maneira, assim. Eu tenho muito a lamentar, é uma luta como repórter, Paulo, fazendo as reportagens, como a gente lutou bastante contra esse tipo de violência, e depois acabei sofrendo um atentado que eu nunca imaginaria passar, nunca imaginaria entrar no processo político, numa campanha eleitoral e sofrer uma violência tamanha como sofri, e eu continuo nessa bandeira lutando contra isso. Tem até uma decisão que do juiz, os meus advogados me passaram hoje, que os dois réus do caso do meu atentado, tem uma decisão do juiz no dia 10 agora de fevereiro, eles foram pronunciados e vão a júri popular. Eu continuo acreditando na justiça, essa é uma vitória, tenho que comemorar essa decisão, né? Os dois réus vão a júri popular, mas ainda precisa avançar muito nesse caso, porque a gente ainda não tem o nome do mandante. Apesar da gente saber que tudo isso foi envolvido por causa das eleições, para interferir no resultado das eleições, a gente sabe que ainda falta esse nome. Mas eu estou comemorando hoje a decisão do juiz de São Vicente de que os dois réus vão a júri popular. Um policial militar que está preso até hoje, né? Desde a época do atentado ele continua preso, e um homem também acusado de envolvimento nesse processo que está foragido, infelizmente, até hoje. Renata,
Primeiro, parabéns para a Solange pelo Dia do Repórter, né? O repórter é o jornalista que vai para a rua fazer a matéria, né? E depois é muita violência, a gente enfrenta um tempo de muita violência, né? A gente não tem, esse tipo de coisa, a gente não há segurança pública, nem ato preventivo, né, que faça com que você evite esse tipo de coisa. É uma coisa meio sistemática já do ser humano, a gente está vivendo uma realidade em que as coisas estão acontecendo e você já não tem mais meios. Você viu um atentado que foi feito na porta de uma delegacia. Então, a gente não sabe ainda, né? A gente não tem dados a respeito de por que isso teria acontecido, mas muito provavelmente alguém, ou um desafeto do próprio cinegrafista, ou alguém que estivesse ligado à reportagem que ele estava fazendo. Então as pessoas perderam, parece que realmente, essa noção de até onde você vai com as vias de fato para você resolver a sua situação. No caso da Solange, a gente fica contente com uma decisão dessas, a gente vê não só pela condição dela como mulher, pelo que aconteceu ali naquele período, mas porque a gente sabe realmente do que um ato como esse, qual foi a finalidade disso. E eu fico imaginando, para quem sofre esse tipo de coisa, eu acho que é uma busca realmente incessante para que você saiba. Não interessa muito saber quem fez, a gente quer saber quem mandou fazer, né? Então eu acho que é uma luta que a Solange vai ter aí por muito tempo na vida dela, mas tem que comemorar. Sim. Tem que comemorar porque é mais um passo na busca da justiça. Porque, Paulo, desculpa, até porque isso tudo foi feito para interferir no resultado de um processo eleitoral, né? Desde o primeiro dia que eu entrei nesse processo, eles queriam que eu desistisse da campanha. Então eles fizeram, eram muitos ataques e fake news nas redes sociais. Durante todos os dias eles espalhavam um monte de mentiras pela cidade e me atacavam na condição de mulher. Sofri muito, Renata, naquela época pela condição de mulher, que era a única coisa que eles tinham para falar contra mim. Ou seja, inventar coisas na minha condição de mulher, né? Profissionalmente, eu sempre fui uma jornalista super respeitada, nunca tinha ocupado um cargo público, primeira vez disputando uma campanha. Então eles foram aonde eles achavam que podiam sujar a minha imagem. Agora, eu nunca imaginaria passar por um atentado como esse. A gente está dentro de um carro, na hora que começam os disparos, você não lembra que o carro é blindado. Então você acha realmente na hora que vai morrer. É rápido, muito rápido, são poucos segundos, mas aquilo te abala muito. E assim, eu queria muito que a polícia chegasse, que a justiça chegasse no nome do mandante. Como disse a Renata, né? Ainda não chegou, saber quem mas é o tem que comemorar sim, porque o juiz pronunciou os dois, eles vão a júri popular, eu tenho certeza que no caso dos dois vai ser feita a justiça. Se os dois forem condenados, aumenta a possibilidade de que eles denunciem o mandante, ou aumenta a possibilidade também de violência contra eles pelo mandante, como queima de arquivo. Um atentado desse tipo tem uma de duas finalidades, ou a eliminação da candidata ou a intimidação da candidata, coisa que não aconteceu. Agora, as companhias de cruzeiros, Renata, elas suspenderam de novo, até 4 de março agora, as viagens desse ano. Acho que já podia suspender definitivamente a temporada, né? Porque a temporada termina em abril, né? É o terceiro adiamento, terceira suspensão, né? É um paradoxo sob os dois prismas que você enxerga, né? Em relação à suspensão, me parece, como você mesmo falou, que me parece um pouco inócuo você continuar suspendendo uma temporada que vai até abril, você permanece até em março. Por um outro prisma que se enxergue, aí é uma opinião pessoal minha, né, em relação à atividade dos cruzeiros, diante de tudo que a gente está vivendo no nosso país. Me parece um pouco um contrassenso o comportamento do governo federal em relação aos cruzeiros, porque a gente viu o que aconteceu no final de semana, shows, a própria Anitta fez o ensaio de carnaval dela, aquela multidão. Então, assim, me parece um pouco controversa essa questão de você ainda insistir
nessa suspensão se todas as outras coisas estão liberadas, lógico, com os protocolos, com a vacinação, com as medidas que você tem que tomar, certo? É uma espécie de confinamento, mas não difere muito de outras atividades que estão sendo feitas normalmente por todo mundo e sequer com exigência de passaporte de vacina. Solange, rapidamente, a suspensão até 4 de março, ela traduz assim um pensamento de que talvez, como os especialistas dizem que esse pico é o último, pode ser o último da pandemia, possa ser retomada a temporada e se estender um pouquinho além de abril, né? É um contrassenso também, como disse a Renata. Agora, é interessante que são as companhias que estão suspendendo, não o governo federal, porque a Anvisa recomendou o cancelamento da temporada desse ano, né? Mas no começo, quando as companhias estavam fazendo os cruzeiros e foram encontradas pessoas com Covid dentro dos navios, foi o governo federal que suspendeu a temporada. E eu acho um contrassenso também, porque a gente vê em todo lugar, nos bares, nos shows, muita gente acumulada durante muito tempo, porque você está num restaurante, no bar, você não vai ficar colocando e tirando a máscara. Você está no show, você está lá bebendo, ou mesmo assim comemorando, você não fica usando a máscara. Então, lá pode, e por que não os cruzeiros não pode? E se a gente for fazer um quantitativo de quantas pessoas tem no cruzeiro e quantas pessoas estavam com coronavírus, o número ainda é muito pequeno. Se você fizer o controle adequado, aquelas medidas de segurança que o governo federal deveria recomendar para as operadoras, eu acho que não teria problema nenhum nesse momento. Talvez em 4 de março seja uma outra situação, a temporada seja retomada e seja estendido um pouquinho, vá além de abril, que é o término normal da temporada. O Opinião também suspende agora e volta daqui a pouquinho. Voltando com Opinião 2.0, quarta-feira, participam hoje, analisando as notícias com você, a jornalista Solange Freitas, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. Renata, foi suspensa a greve dos metroviários de São Paulo. Ela tinha o terceiro adiamento, ela era prevista para hoje, primeiro no dia 2, depois no dia 8 e agora no dia 16, hoje. Ela foi suspensa ontem à noite. Na verdade, o estado de greve dos metroviários foi cancelado. Eles fizeram um acordo com o governo estadual e a participação dos resultados não vai ser nem como eles queriam, nem como o governo propunha. Vai ser uma média aí salomônica apresentada pela Justiça do Trabalho. Que bom, né? Pelo menos nesse momento... É um caos a menos hoje, né? Menos um problema e menos um sofrimento para a população. A gente espera, né, que diante de tudo que a gente está vivendo, cada vez que a gente conversa aqui mesmo, na semana passada ou retrasada, a respeito da greve de qualquer categoria que influencia diretamente na vida da população, a gente vê isso com muita ressalva, porque a população não pode sofrer mais isso agora. E a gente já está vivendo todo esse caos, toda essa questão relativa à crise financeira, a crise que o país está vivendo, a crise política e ainda a questão da pandemia, que temos toda essa dificuldade de enfrentamento no nosso país. Tudo que a gente não precisa é que esses serviços tidos como essenciais para a população, eles sejam afetados de qualquer forma, ainda que minimamente. É uma decisão, né, uma solução que no momento ela apazigua, ela cessa um pouco as vontades das pessoas e deixa com que o governo tenha aí uma margem para negociar. Acha-se uma solução, nem o céu, nem a terra. E a gente tentar encontrar alguma coisa que satisfaça minimamente os trabalhadores também. Agora, Solange, greve de metrô em São Paulo é caos em São Paulo e não só em São Paulo, afeta toda a grande São Paulo e afeta também a Baixada, porque muita gente daqui
vai diariamente para São Paulo para estudar ou para trabalhar, né? Muita Ou até gente. para fazer compras para o comércio, né? Mas muita gente sobe e desce todos os dias para estudar, para trabalhar, e afeta demais. Eu lembro também quando era repórter, quando tinha esse caos em São Paulo, a gente acabava fazendo reportagem aqui também, porque afetava as pessoas que sobem de fretado todos os dias e eles pegam o metrô para chegar até nos fretados, e acabava causando um caos também para o pessoal daqui. Acho que nas negociações, né, Paulo, cada um tem que ceder um pouco. Nesse caso, teve que ter interferência da justiça. Ainda mais nessa época, depois que todo mundo sofreu muito com a pandemia, ainda sofre. Se você não ceder um pouquinho aqui e ali, a gente não chega num acordo. Eu vejo que muita gente tem reclamado, Paulo, não sei se você tem tido essas informações também, que nessa época de janeiro, que foi renovação de aluguel das pessoas, tanto em relação a moradias quanto a comércios, que muita gente não está cedendo na hora de aumentar o reajuste, mas aumentar um pouco do que diz a lei. Tudo bem que você tem um contrato, né, Renata, aqui lá, você pode reajustar, você tem que reajustar por tanto, só que às vezes fica muito abusivo nesse momento de pandemia. E o IGPM é a segunda temporada que vem muito pesado, Muito né? pesado, e assim, imagina as pessoas Que é o índice que é pagam usado aluguel. para os reajustes, Geralmente é esse, né? Você paga um aluguel, como é que você faz depois de ter passado um ano tão difícil, né? E aí vem um reajuste monstro. Então, acho que todo mundo tem que ceder um pouquinho. Se você perceber, o perfil da população de rua mudou, porque o número de despejos na justiça durante a pandemia é maior do que o número de aluguéis renovados. Então, muitas famílias ou foram morar com outro familiar, com o pai, com o sogro, ou foram para a rua, infelizmente. Agora, você é entrevistadora, Solange? Poucas vezes eu vi uma entrevista em que a verdade ficasse tão explícita como na entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o jornal Valor Econômico. Ele disse que já passou da hora, o Centrão é aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? É a base de sustentação do Bolsonaro na Câmara. O Arthur Lira é do Centrão, é presidente da Câmara, é do mesmo partido do Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Na entrevista ele disse que já passou da hora do Bolsonaro tomar vacina, que não tem reforma tributária nesse governo, só no próximo, e que as 3 pautas principais da Câmara são criminalização de fake news, legalização de jogos de azar e uma que afeta diretamente a nossa região, que é a extinção dos terrenos de marinha. Ou seja, 3 pautas, todas agressões de que os adversários do Bolsonaro, os correligionários do Bolsonaro, são adversários das 3 pautas que ele elegeu como prioritárias. Ou seja, ele deu adeus para o Bolsonaro nessa entrevista, não foi? E olha, Paulo, mas se a gente pensar nesse ano, tudo bem que é um ano eleitoral, um ano complicado mesmo, mas olha as pautas que vão ser discutidas, não que elas não sejam importantes, porque são. Em relação a fake news, também me interessa muito, porque eu fui muito atacada com fake news. Mas olha os assuntos mais importantes no ano para a Câmara. Então, assim, é muito triste a gente pensar nisso. Hoje eu estava conversando, estava numa reunião, e aí as pessoas estavam falando assim, por causa de política, algumas coisas não estão acontecendo. Porque você apoia fulano, você apoia ciclano. Isso é tudo errado, Paulo. Então, todos os anos, a gente sofre com isso. Eu não vou te ajudar dessa maneira, vou te tirar fora porque você apoiou uma pessoa, porque você é direita ou esquerda. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Isso aqui não vai mudar. Tão cedo não muda, mas a gente tem que começar a fazer diferente para mudar esse cenário. Agora, quando ele elenca essas 3 pautas como prioridades, numa fase que nós estamos de pandemia, economia sofrendo muito, é triste saber isso. Tem esse lado de explicitar a ruptura, o desembarque do governo do Bolsonaro do Centrão, mas tem também esse lado que a Solange levanta, muito importante, da cara de pau, né, Renata? Você dizer que a reforma tributária da qual o país depende para voltar a retomar o desenvolvimento não é prioritária, só para o governo que vem, e que legalização de jogo, criminalização de fake news e extinção de terreno de marinha são essas prioridades, é muita cara de pau, né? Eu concordo também. Na verdade, esse comportamento
do presidente denota claramente o isolamento em que vai ficando cada vez mais o presidente da República. Ele vai cada vez mais se afastando dos aliados, o centrão se afastando dele, vendeu a alma, como diga, né, no ditado popular, vendeu a alma ao diabo e agora o diabo não quer saber mais dele. Estão cada vez mais, isso está denotando esse isolamento, essa ruptura. Agora tem também esse lado que a Solange falou, porque não é só uma questão de atacar, né, afrontar diretamente, colocando como pautas prioritárias pautas anti-bolsonaristas, mas também colocar como pautas prioritárias algumas coisas que que pouco interessam a população nesse momento. Podem até interessar, como ela disse, as fake news neste momento é uma questão importante. As demais não, que não tenham importância, mas não são prioridades para o Brasil nesse momento. A gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa sim de uma reforma tributária, a gente tem uma série de pautas que são relevantes e que o governo não está muito preocupado e não vai se preocupar. Não nos iludemos que vai se preocupar nesse ano eleitoral. Nesse ano, realmente, o que eles pretenderão fazer, me parece, é discutir realmente aquilo que importa para o Bolsonaro será defendido por aqueles que estão com ele. E aquilo que não importa vai ser atacado frontalmente por aqueles que querem isolá-lo de alguma forma ou se colocarem contra o governo ou se opondo a ele. A impressão que dá é que o presidente da Câmara falou que reforma tributária não tem, que o Bolsonaro tem que tomar vacina, que as pautas prioritárias são essas, mas na verdade a pauta prioritária é a operacionalização do fundão bilionário eleitoral. Solange, tem uma notícia que é uma notícia boa de uma pauta ruim. Um motorista de carreta que teve um corte profundo no pescoço, também na mão, causado por cerol. Ele tem até na moto dele, ele é motorista de carreta, ele vai para a transportadora de moto. Ele tem aquela haste anti-cerol, né, anti-linha. Só que ele saiu com a moto da filha, que ainda não tinha esse equipamento, foi mais fácil para ele, a moto estava atrás, ele estava atrasado, em janeiro, e ele pegou um cerol, teve um corte profundo, ficou 6 dias em coma, 13 dias internado, e ele foi ontem agradecer o socorro que ele teve, agradecer os profissionais que o socorreram nesse acidente. Ele falou que a impressão que ele tem é que ele nasceu de novo. E olha, Paula, a gente fica muito feliz quando acontece isso, porque se a gente for se aprofundar no assunto, a gente vê, às vezes, à beira da rodovia, muitos garotos empinando pipa com cerol e não tem fiscalização nenhuma. Você não vê, você ouve falar em fiscalização de pipa, não? Ali no Alto da Imigrante, chegando em São Paulo, tem muito, Tem muito, mas aqui na Baixada também tem, principalmente naquela área foi em Santos, esse caso. Então, principalmente naquela área de São Vicente, ali tem muitos meninos que ficam ali perto, empinando pipa, usando cerol, e não existe fiscalização. Então, não adianta dizer que tem fiscalização, que não tem, mas precisa fazer uma campanha de conscientização para evitar o uso de cerol e quando as pessoas verem também denunciarem. Porque eu acho que faz uns 4 anos também teve um caso de um homem que morreu, motoqueiro, por causa foi no pescoço dele também, ele não tinha, né, a proteção e foi no pescoço dele. A gente vê menos casos hoje, mas a gente precisa sempre fazer essas campanhas para evitar que as pessoas usem o cerol, sejam conscientes disso e que tenham fiscalização também. A gente tem que fiscalizar. O problema é que, como que se fiscaliza esse tipo de coisa? Você fiscaliza e você não tem muita punição a dar, né? Você não tem muitos meios. Você recolhe esse tipo de material, porque você vai criminalizar essa conduta, ela não é uma conduta criminalizada, e daí eu não sou especialista em direito penal, não sei se há enquadramento em algum outro tipo de crime de menor potencial ofensivo, mas ainda que você tenha uma fiscalização, você vai lá, apreende esse material, apreende essas pipas que eles usam, apreendem a fiscalização, daqui a pouco eles estão
ali de novo. Então a gente precisa de um trabalho muito mais efetivo, né? Primeiro esse trabalho educacional que vem da base, que é a educação mesmo, esse trabalho de conscientização da população e esse trabalho de fiscalização. Se não for pelos 3 caminhos e juntos, concomitantemente, esse problema e muitos outros do nosso país não vão se resolver nunca. Tem alguns tipos de precariedade ou de acidentes ou de procedimento criminoso que podem ser eliminados ou podem ser pelo menos atenuados com penas alternativas. Eu não sei se nesse caso, sendo o menino que empina a pipa menor, ele pode receber junto com os pais uma pena alternativa de comparecer ao hospital para ver os acidentados chegarem. Para que haja uma pena alternativa, primeiro a sua conduta tem que ser enquadrada como crime. Tem que ser enquadrado. Segundo, você tem que poder responder pelo crime. Então a gente já tem aí duas coisas principais. Você precisa ter uma conduta enquadrada como crime, um tipo penal, que a gente chama enquadrado, aquela conduta no Código Penal como um crime para você ser processado, e você ter condições de ser processado. Com menos de 18 anos você não vai responder, você vai provavelmente, se aquela conduta for enquadrada como crime, você vai responder como menor. E aí, dentro do processo penal, a depender do crime que você foi enquadrado, da pena prevista, daí há a possibilidade de você receber uma pena alternativa. Daí teria que ser um especialista em direito penal para dizer exatamente qual seria o crime, qual seria a pena e essa possibilidade. Mas essa conduta nunca vai ultrapassar a pessoa do condenado. Eu não tenho como dar o direito penal, ele vai interferir diretamente na vida daquele que praticou a conduta. Por pior que ela seja ou por mais simples que ela seja, você nunca vai poder dar uma pena, uma sanção para o pai, mesmo que o cerol tenha causado a morte de alguém. A pena nunca pode ultrapassar a pessoa do condenado, seja ela alternativa ou não. Paulo, o caminho nunca vai ser a justiça, né? Até como a Renata está explicando. E a lei permite várias formas de você se livrar dessa justiça. E aí você vai até condenar uma pessoa nesse sentido, a condenação também é muito pequena, não vai resolver. Eu vejo por esse lado, não vai resolver. Acho que tem que ser pela educação, como a Renata falou, a gente tem que passar por esse processo educacional, conscientizar as pessoas, mas também ter a fiscalização. Porque quanto mais você fiscaliza, as pessoas sabem, ó, ali naquela área, ali naquela cidade, se a gente fizer, tem fiscalização constante, a gente vai perder o material, vai sofrer algum tipo de repreensão. Vou dar um exemplo, tinha uma época que tinha muito morador de rua, ainda tem, mas tinha muito morador de rua em Santos e São Vicente, Praia Grande não tinha tanto. E eu fui fazer uma reportagem, né? Então a gente pegou o pessoal lá em Santos, conversou com os moradores até para saber de onde eles vinham, em São Vicente também. E Praia Grande, naquela época, estava fazendo um trabalho para a retirada dos moradores de rua, levar para um local e levar essas pessoas de volta para as cidades de origem. Estava pagando a passagem, conversava com eles e levava de volta. E aí, quando a notícia se espalha, né? Ó, Praia Grande, ali a gente vai ter mais dificuldade para entrar. Santos e São Vicente está mais fácil. A notícia se espalha. Em relação às invasões, a gente vê, olha, lá em São Vicente, ou em Santos, ou em qualquer outra cidade, tem uma área ali que o pessoal está invadindo e não tem fiscalização. E aí você vê aquilo acontecendo. Então, precisa ter esse trabalho do poder público de fiscalizar, sim. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, e quem continua analisando as notícias com você nesta quarta-feira é a jornalista Solange Freitas, é a advogada Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos. Ela fez uma pesquisa aqui no intervalo e não existe um enquadramento específico do cerol como crime, mas existem outros artigos que podem penalizar, né, aquele que usa o cerol, né? Na verdade, na esfera... Por similaridade, né? Por similaridade. Se daquele uso decorrer propriamente um homicídio, alguma pessoa morrer
por conta do uso disso, a gente pode, lógico, a justiça vai tentar demonstrar que a causa e o efeito. Então, alguém poderia, em tese, ser até enquadrado, né, num crime de homicídio ou culposo ou por dolo eventual, porque estaria usando aquele material que causou a morte de alguém. Agora, o uso propriamente do cerol, alguém estar usando aquilo na esfera administrativa, em alguns estados tem pena para fabricação, para expor, mas multa administrativa, não sanção penal, não processo criminal. O que a gente pode usar, que os juristas usam, que foi essa pesquisa que eu fiz agora, é usar por analogia alguns dispositivos do Código Penal, que já é bastante antigo, se não me engano, de 1929. 41, 29 era o antigo Código Civil. O Código Penal, que é o artigo 132, que eu estava falando aqui, que é expor a vida de outrem a perigo. E daí você tem uma previsão de detenção de 3 meses a 1 ano. Fazer esse enquadramento teria que fazer um certo esforço, mas não temos nenhum crime propriamente dito em relação ao uso do cerol. Uma notícia muito triste dessa quarta-feira é de que mais de 40 pessoas morreram em Petrópolis em função de chuvas fortes e deslizamentos. Mais uma tragédia da precariedade brasileira. E nesse ponto, Solange, a gente precisa fazer, a Solange não é tão antiga quanto eu, talvez não lembre exatamente do que eu vou falar. Mas em Santos foi feito um trabalho preventivo de riscos em morros a partir do final da década de 80, começo da década de 90, comandado pela geóloga e depois vereadora Cassandra Maroni Nunes, que foi regional dos morros em Santos, naquele governo do PT. Os prefeitos que vieram depois mantiveram esse gerenciamento de riscos, esse monitoramento. Então, tanto o Beto Mansur, como o João Paulo Papa, Paulo Alexandre Barbosa, o próprio Rogério Santos, continuaram. Guarujá, São Vicente meio que adotaram isso e a gente até teve em 2020 deslizamento, mas não com consequências tão dramáticas assim. E aqui chove tanto quanto chove em Petrópolis. Sempre que eu falo isso, eu dou 3 batidinhas na madeira, Solange. Assim. Bate aí, Paulo. Então, e a gente tem até o programa, não sei se você lembra, o programa do Serra do Mar, em Cubatão, que retirou muitas famílias das áreas que sofriam muito com as chuvas. Um programa estadual, né, das cotas, né? Foi um mega programa, que acho que ele deveria até voltar em algumas regiões aqui da Baixada Santista, porque retirou as famílias do Grotão. Nunca me esqueço, gente, era uma vala, se descia ali, as famílias sofriam direto com as enchentes, teve morte. Como sofrem ainda em Pilões, por exemplo, né? Sim, e foram retiradas muitas famílias que viviam em áreas de risco. É um programa muito legal que aconteceu. Esse programa que você fala, desde a época quando o PT assumiu Santos, que perdurou até hoje, mas mesmo assim, Paulo, ainda falta em muitas encostas um trabalho melhor do poder público, porque o que aconteceu em 2020 também foi muito grave. Em Guarujá, que foi a cidade mais afetada, Santos e São Vicente também sofreram com as chuvas, com as enxurradas, mas o que aconteceu em Guarujá em 2020 poderia ter sido evitado. Os moradores do Morro do Macaco Molhado, que sofreram mortes mesmo, foram soterrados, inclusive 2 bombeiros, infelizmente, que trabalharam no socorro das pessoas, teve um segundo soterramento e eles acabaram morrendo também, poderia ter sido evitado. O que de bom a gente leva, se é que a gente leva alguma coisa de bom isso? Porque quando acontece uma tragédia, infelizmente, às vezes precisa acontecer uma tragédia para o poder público agir mais rápido. Estão sendo feitas obras de contenção, né, em Guarujá, uma área do Morro do Macaco Molhado já foram feitos, né, esse trabalho já foi feito, mas estão sendo feitos no João Guarda, onde também tiveram deslizamentos e muitas mortes, também está sendo feito esse trabalho para evitar novos acidentes como esse. Mas tem muitas áreas, Paulo, não só em Guarujá, como Santos, São Vicente, que ainda precisam de um olhar atento do poder público. Eu incluo Cubatão também. Cubatão também. Eu posso falar aqui por Santos, a gente tem um trabalho constante de vigilância
trabalho preventivo da nossa Defesa Civil, mas também um trabalho de atuação direta nos nossos morros. E não foi só a partir de 2020, não. A gente já vinha fazendo esse trabalho há bastante tempo, são muitas obras de contenção que a gente faz, são muitos contratos, muitas vezes emergenciais, que a gente precisa, a gente não tem nem condições de licitar, porque a gente precisa resolver aquela situação de risco em tempo hábil para sanar o problema. A partir de 2020, a gente tem que levar em consideração que aquela tragédia de 2 de março foi realmente, não que todos os anos a gente não saiba que isso acontece, mas foi uma situação excepcionalíssima. Ali foi uma situação, um fenômeno até, eu diria, que foge da ordinariedade do que normalmente acontece nesses meses do ano. E de lá para cá, o trabalho que já era constante e efetivo, ele se tornou maior ainda. Nós celebramos em 2020, inclusive, um TAC, em 2021, com o Ministério Público, para fazer diversas obras. Nós elegemos por conta... Foi a doutora Almáquia que conduziu isso no Ministério Público, e nós elegemos as nossas prioridades. Então, nós temos diversas obras elencadas nesse TAC que nós celebramos com o Ministério Público, onde aquelas que a gente teve que fazer de forma emergencial, sem licitação, e aquelas que a gente chama, né, de prioridade, até uma expressão que eu nem considero muito correta, porque eles chamam de prioridade zero, né? E temos aquelas que também são prioritárias, também são urgentes, porém nós estamos licitando, nós estamos realizando os projetos, e a gente tem todo um prazo dentro desse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que a gente presta contas periodicamente ao Ministério Público do cumprimento disso. Então, são muitas ações. Não é fácil, a gente sabe que muitas dessas áreas, isso é conhecimento notório de todos, são áreas invadidas, são áreas de difícil acesso, é muito difícil tirar essas pessoas de lá. Então, muitas vezes você se vê de mãos atadas, porque o problema está acontecendo, o problema existe e você não tem meios para tirar aquelas pessoas de lá. O auxílio aluguel, que muita gente fala, o auxílio aluguel, embora ele seja um meio de sanar uma emergência, ele é bem diferente da contratação emergencial de obra, né? A contratação emergencial de obra, ela vem para sanar um problema que está na iminência de acontecer. Então, eu faço a contratação emergencial sem licitação antes que o problema aconteça. O auxílio emergencial, a legislação já é diferente. O auxílio aluguel para emergência é para a emergência que já aconteceu. Então, eu não posso simplesmente, numa área invadida, porque vai acontecer um problema, dar um auxílio aluguel para aquelas pessoas saírem de lá. Não só porque a lei não permite, mas também porque eu estimulo a invasão e a ocupação irregular dessas áreas. Agora, que alguma coisa precisa ser feita, que tem que ter uma política pública nisso, é muito claro. Os exemplos que a Solange deu mostram que é possível fazer. Foi feito em Cubatão, na desocupação das cotas, foi feito em Santos, é feito em Santos, com o monitoramento dos riscos. E só nesses últimos meses nós vimos tragédias na Bahia, em Minas Gerais, no estado de São Paulo, principalmente em Franco da Rocha, mas também no interior de São Paulo, e agora em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não é possível que a gente passe mais um ano sem ter uma política pública de evitar esse tipo de risco, de evitar esse risco de tragédia, que é possível sim de ser evitado. Agora, Solange, por falar em Bahia, tem uma brincadeira do futebol que diz, do filósofo do futebol, Neném Prancha, ele diz assim: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Ele fala disso. Tem um vereador lá de Salvador, Isnar, ligado à Igreja Universal, evangélico, que acho que ele não avaliou muito bem a iniciativa dele. Tem um local que é considerado sagrado, as dunas do Abaeté, pelas religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé. Muitos ritos são realizados ali. É área de preservação ambiental. O prefeito de Salvador quer intervir, fazer uma urbanização, mas o vereador é pior, ele quer mudar o nome de Dunas do Abaeté para Campo Santo Deus Proverá.
um nome evangélico. Ele mexeu em vespeiro, né? O pessoal da Umbanda e do Candomblé está em pé de guerra em Salvador. E olha, a gente viu até casos assim de brigas, assim, digamos assim, religiosas, que aconteceu aqui também na Baixada Santista. Não sei se você lembra, na época do Billy, em relação a uma imagem. Assim, essa briga religiosa é muito ruim em todos os sentidos. Agora, na Bahia... Você lembra aquela história do pronto-socorro da Zona Leste? Lembro. Que o Thomas Soderbergh, o secretário de Saúde de Santos, era evangélico, o prefeito era o Beto Mansur, o padre deu a imagem e o prefeito fingiu que tinha ganhado de presente para ele, levou para casa para não dar confusão, porque o Thomas Soderbergh não queria a imagem de Nossa Senhora no Foram muitos casos, assim, né? A intolerância religiosa é muito ruim, Paulo. E eu vejo que, por exemplo, em São Vicente, o pessoal de Umbanda, Candomblé, eles reclamam muito que não passa nenhuma autoridade na cidade que ajude eles a ter o espaço deles para fazerem os rituais. A gente vê esse caso que eu mencionei do Billy, você lembrou muito bem, esse que já faz tempo, mas eu lembro. Como repórter, eu acompanhei e fiz reportagem sobre isso. Ninguém sabia para onde ia a imagem, né? Aí o prefeito pegou a imagem e levou para casa. Ele levou para casa. Mas isso não é a melhor forma de resolver o assunto. Acho que a gente tem que respeitar todas as religiões. Eu respeito todas. Eu sou católica, mas respeito todas. E a intolerância hoje é um dos problemas que a gente sofre muito. Agora na Bahia é pior, né, Renata? Na Bahia é pior porque ali você não está mexendo só com a questão de nomenclatura ou de vontade igual a essência, né, do próprio estado e daquela população. Então eu acho que eu não queria comprar essa briga se eu fosse o vereador. Agora, eu fico pensando, Renata, tem tanta coisa importante para o vereador fazer de legislação, de fiscalização da prefeitura, que é a atribuição dele. Ele vai se preocupar em mudar o nome de um lugar que é sagrado para outras religiões? Isso a gente vê, e não é um privilégio lá, a gente vê com todo respeito em várias cidades, inclusive aqui na nossa região, é o dia disso, o dia daquilo, você querer marcar de alguma forma a sua passagem como vereador, criando o dia disso. Não que não seja importante, a gente tem realmente datas importantes que têm que ser lembradas, mas tem muito mais coisa importante para fazer do que criar data comemorativa e mudar o nome das coisas. Criar nome, mas mudar ainda é pior, né? Mudar nome de logradouro, mudar nome de próprio municipal. A gente tem como querem mudar o nome da Imigrantes, que tem um projeto tramitando na Alesp para mudar o nome da Imigrantes, o que é um absurdo. Recentemente nós tivemos aqui uma polêmica, não foi muito grande, mas aqui por conta da estátua que nós colocamos na ponta da praia de Iemanjá. Aqui em Santos a gente vem progredindo bastante em relação à convivência, né, de todas as religiões. Eu não sei se vocês já perceberam, todos os anos, inclusive no aniversário da cidade, que antes a gente tinha instituído apenas a missa, hoje a gente tem a missa e a gente tem o culto evangélico à noite também. Então eu acho que a gente tem que aprender a conviver com tudo isso e parar de misturar religião, política, que é essa mania que a gente tem, né, aqui no nosso país, que os nossos políticos têm, porque vereador não está lá, ainda que queira mudar nome, não é porque ele é evangélico ou deixa de ser, por busca de interesses pessoais e próprios, e fiscalizar o poder público, começar a fiscalizar as entidades que recebem dinheiro público, começar a fiscalizar a forma como funcionam as políticas públicas e como que a população está recebendo serviços. É isso que o vereador tem que fazer. Vereador, se quer dar o nome de Campo Santo, Deus proverá, dá para um outro lugar. Deixa Dunas do Abaeté, que inclusive é um nome muito bonito, né? Deixa o nome Dunas do Abaeté, respeita quem considera ali um local sagrado para os seus ritos e vai buscar outro lugar para dar esse nome aí. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 de hoje, que teve a bancada feminina, a Renata Reis, procuradora do município de Santos, advogada, a jornalista Solange Freitas, que foi candidata a prefeita de São Vicente, inclusive se classificou para o segundo turno. A gente agradece às duas também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo antenada daqui do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde. Aliás, amanhã, 15 para 1,
em função de uma transmissão de jogos da Europa League, de jogo da Europa League, amanhã a opinião é 1 hora mais cedo. Então, até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, no horário antecipado de 15 para 1, no mesmo horário de meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.